Vamos para o segundo capítulo do livro, a oração e a Bíblia. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. João 15:7. Aqui ele começa uma história contando que eles estavam na casa de um casal, e o telefone na casa desse casal toca, e eles vão atender um pedido de uma criança que estava com alguma situação aqui que o livro não conta. E aí no dia seguinte, né, o autor contando que pela manhã, ele conversando com esse casal, perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que eles disseram que quando eles estavam na casa onde eles foram lá atender a criança, chegou um pastor e o pastor falou assim: não orem, eu não vou orar e não é pra ninguém orar não, porque, entendeu? Nada vai acontecer, nada vai mudar. E isso, gente, isso é decorrente de um coração que perdeu a fé na palavra de Deus, né? E aí ele vai contando aqui, né, como que as igrejas perderam a fé na palavra. Quando uma pessoa negligencia sua Bíblia, perde a confiança nela, e então sente-se superior a ela. E subsequentemente, a sua vida de oração enfraquece e morre. Por quê? Porque falta a fé na palavra. Aí ele estava contando aqui também, ele começa a contar a história de dois jovens que tinham uma fé, né, firme no Senhor, e foram fazer um curso, né, de religião na universidade. Só que os professores não acreditavam na Bíblia, os livros que eram lidos não eram bíblicos. Então, assim, é muito perigoso isso, né? As pessoas buscarem curso de religião no lugar onde as pessoas que pregam a palavra de Deus não acreditam naquela palavra como uma palavra viva. E aí a fé dos nossos jovens amigos foi abalada e finalmente destroçada. Dúvidas infestaram suas mentes. Como poderiam saber se Deus podia ouvi-los? Como poderiam saber se Deus agiria? Como saber se Deus queria que eles orassem? Sem a Bíblia, a oração torna-se sem sentido. E aqui ele firma mais uma vez, né? Porque olha só, o que diz em João 15:7? Se vós permaneceres em mim e a minha palavra, que é a Bíblia, permanecer em vós, tudo que vocês pedirem em oração será feito, porque você vai estar pedindo a vontade de Deus. Quando você pede algo que a pessoa já está disposta a realizar, é maravilhoso. E isso é o que Deus espera de nós. Que nós possamos saber o que a vontade dele para nós, que a gente descobre isso através da palavra, e nós vemos tomar posse, reivindicar a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso que o diabo, o nosso adversário, ele faz com tudo que a gente não leia a Bíblia, para que a gente não entenda e não reconheça essa vontade de Deus para nós. Se a palavra de Cristo permanecer em vós e estiverem sujeitos à verdade da vossa palavra, nossos pedidos estarão em harmonia com a vontade de Deus. Cada pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. À medida que a nossa oração for moldada pela palavra de Cristo, pela vontade de Deus, poderemos orar com confiança. E esta é a confiança que temos nele. E se pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Por quê? Porque a vontade dele está manifesta na sua palavra. E isso, quando a gente sabe o que é a vontade de Deus, a gente pede com confiança. A gente não pede inseguro, porque a gente sabe que é o que Deus quer para nós, entende? E aqui em Colossenses 3:16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, entenda aqui comigo, gente, olha que coisa interessante. Se a palavra deve habitar ricamente em vosso coração, ela deve estar ali de um modo mais especial do que um hóspede. Ela deve ser a proprietária da casa do teu coração. Ela deve habitar como a proprietária, porque ela vai direcionar, ela vai governar o teu coração. Devemos estar sob a autoridade dela, e ela deve habitar ricamente em nós, e habitar com abundância. Então, o que quer dizer? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus, não precisamos decorar a palavra de Deus, não é um versículozinho. A gente hoje não tem mais hábito de decorar nada, nada, nem a palavra de Deus. E quando a gente tem a palavra de Deus memorizada em nós, na nossa mente, o Espírito Santo que está dentro de mim, ele ativa essa palavra, ele traz a memória, ele fala, olha só, isso aqui é seu, isso aqui foi a palavra de Deus a seu respeito. E aí você reivindica aquilo nas regiões celestiais. E aqui, gente, no livro, ele começa, né, a falar da importância da Bíblia. E quantos, né, duvidam que a palavra é a palavra de Deus e não sei o que e tal, né? Mas ele vai falando aqui, né, os versículos que confirmam que é a vontade de Deus, né? Aprendemos através da Bíblia o que Deus quer que façamos e como devemos fazer. Ela é completamente verdade, não tem falhas, é a revelação completa e final de tudo o que Deus quer que façamos. A palavra de Deus dirige nosso procedimento. Se nos separarmos das Escrituras Sagradas, nós extraviamos.
João 8,37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Gente, muito forte isso. Aí ele dá umas traduções aqui, sabe, sobre esse versículo. Meus ensinos não fazem progresso em vocês. A palavra parece que ela não tem efeito. Vocês não têm espaço para minhas palavras. Minhas palavras não têm entrada, não fazem progresso, não encontram lugar em vocês. Então aqui Jesus reconheceu que os judeus eram descendentes físicos de Abraão, mas disse que eles não tinham parentesco espiritual com ele. Sua falta de fé e rejeição à palavra de Deus provocaram sua alienação espiritual. O crente deve estar ciente desse perigo, sabe? Deve estar ciente de que quando o seu coração ele se endurece, ele perde a sensibilidade à palavra, o desejo pela palavra. Meu Deus. O esfriamento vem. A palavra muitas vezes ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ela não passa pelo coração. E a gente vai vendo, né, gente, que o motivo de Deus nos dar as instruções não é para nos tornar miserável, mas fazer-nos bem. Sabe? A palavra ela é para nós hoje. Amar o Senhor hoje, obedecer Deus hoje. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Donald Trotman costumava citar o Provérbios. Ou a palavra de Deus afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da palavra de Deus. E isso está ligado ao versículo de Salmo 119:11, que diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nos faz resistir ao pecado é o amor à palavra. É a palavra dentro de nós. Ela nos faz aborrecer tudo que desagrada a Deus. Ela nos faz rejeitar aquilo que agrada ao mundo, que não agrada ao Senhor. Então, quando a Bíblia ela é memorizada, ela está disponível para que o Espírito Santo aplique ela em nossa vida em qualquer lugar e tempo. E aqui no livro ele conta a história também de uma criança que foi assassinada com 3 anos, né? E ele e a esposa dele estavam lendo o artigo e eles lembraram de quando Jesus foi morto, os assassinos de Jesus. E ele pensou, se eles conhecessem e obedecessem a Bíblia, essa garotinha poderia estar viva. Assim temos visto que a Bíblia possui autoridade e que ela é total e completa na revelação de Deus. Às vezes a gente vai ter uma compreensão e um entendimento do que é o pecado na vida das pessoas e nos gerará compaixão, sabe? Você não vai acusar as pessoas pelo pecado delas, você vai pensar, uma pessoa entregue ao pecado, entregue à promiscuidade, entregue a este mundo, ela faz isso e muito mais. Somente uma pessoa que tem a mente renovada pelo poder da palavra é capaz de não viver essas atrocidades. Você entende? Então, quando a gente conhece a palavra, você, além de você transformar a sua mente, o seu coração, transforma a sua forma de enxergar o mundo. E aqui devemos estar espiritualmente forte. Não podemos fazer isso sem a Bíblia. Ela é um meio designado pelo Senhor para nutrir a nossa vida espiritual. Nós buscamos tanto nutriente para o nosso corpo, para a nossa vida e tal, mas isso, a Bíblia, ela é um nutriente para a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual ela é tão importante quanto o nosso corpo físico. Página 39, está contando sobre por que Davi acatou com tanto prazer a influência da palavra de Deus em sua vida diária. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou adivinhadoras para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi tinha visto o que aconteceu com Saul quando ele virou as costas para a palavra de Deus e para a oração. Saul morreu pelo seu pecado de negligência à palavra de Deus e por se recusar a orar. Nós nunca superamos nossa necessidade da Bíblia. A palavra de Deus deve ter um lugar vital na vida do novo crente, assim como na vida do crente maduro. Irmãos, nós nunca vamos suprir aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nunca você vai ter nada, nenhum livro, nenhum conhecimento que se compare à palavra de Deus, que vai transformar a tua vida, que vai te nortear igual a Bíblia. Não existe, não existe. Você pode ter a fórmula do sucesso, do dinheiro, mas você não tem a fórmula da paz. Você não tem a fórmula da salvação, porque isso quem garante é o Senhor. A paz que excede entendimento, ela está no Senhor. A alegria em meio à crise, qualquer coisa, só o Senhor pode dar. O conforto que vem do Espírito Santo está nele, não está em nenhum livro. Então, todo o poder está no Senhor e na sua palavra. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós entendemos qual é a vontade de Deus, qual é o poder que Deus tem. E quando nós oramos, nós acessamos. Você entende isso?
E por fim, 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, vamos decorar a palavra de Deus. A gente precisa memorizar ela precisa estar dentro da nossa mente. Se vocês permanecerem no Senhor e a palavra de Deus em vós, pedir qualquer coisa, vos será concedido. As pessoas que negligenciam a Bíblia, embora continuem a orar, se tornam indolentes e sonhadoras. E aquelas que negligenciam a oração, embora continuem a estudar as Escrituras Sagradas, pode tornar-se dura e inflexíveis. Precisamos tanto da oração quanto da Bíblia. Não negligenciemos nenhuma delas. Queridos, que capítulo maravilhoso! Que Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha edificado muito seu coração. Não esqueça de fazer uma oração, entregando o seu coração ao Senhor, fazendo um voto ao Senhor. Falando: Senhor, eu quero viver uma vida de oração e leitura na palavra. Me faz absorver o teu conhecimento. Me faz me apegar a essa palavra e decorar e bater ela, colocar na minha casa, nas portas, nas entradas, a tua palavra o tempo todo, para que ela esteja inculcada na minha mente e no meu coração. Tá bom, queridos? Deus abençoe.